Oi pessoal, tudo bem? Na novela Um Refúgio para o Amor, Roselena vai à sua primeira consulta com a psiquiatra e fala sobre o caso de Aurora. Ela diz à doutora que Aurora sempre aparece para atormentar sua existência. E agora tem a filha de Aurora, que é Luciana. Luciana diz a Patrício que não pode ver Clara e Rodrigo junto, que toda aquela situação é muito difícil para ela. Patrício diz para Luciana que vai falar com Rodrigo para que ele proíba a entrada de Clara na empresa. Luciana diz que vai ficar um tempo na capital, mas quando terminar tudo vai embora para o seu povoado. Aldo diz a Vicky que ganhou muito dinheiro do seu tio e mostra o cheque para ela. Vicky fica chateada e diz que nunca recebeu tanto dinheiro do seu ursinho e que ela serve mais a Maximino do que ele. Roselena diz para a doutora que Aurora morreu há 19 anos e mesmo estando morta não a deixa em paz. Ela diz que considerava Aurora como sua irmã e que ela morreu em seus braços e que sente culpa por isso. A doutora diz que nas próximas consultas continuarão com aquele tema e falarão de Luciana. Marcial vai até a cadeia para que Ivan lhe diga aonde está Lastra. Ivan se nega a falar e Marcial diz que ele vai ficar preso até lhe falar. Jana está no jardim de sua casa e Brígida vê Lorenzo a espionando. Brígida diz a Lorenzo que vai chamar a polícia por ele estar espionando Jana. Brígida chama ele de ladrão e diz que ainda por cima tem que ser irmão de Luciana. Lorenzo manda Brígida deixar Luciana em paz e chama ela de amargurada. Brígida diz a Lorenzo que é uma senhorita. Lorenzo ri da cara dela e diz que ela cuide da vida dela e vá buscar um homem para ela. Patrício, furioso, diz a Rodrigo que é inaceitável que ele aceite que Clara continue maltratando Luciana. Rodrigo diz que defendeu Luciana e Patrício diz que isso não serve e lembra ele de todo o mal que a mãe dele, a esposa dele e Julieta fez a Luciana. Rodrigo pede a Patrício que pare de lembrá-lo que Clara é sua esposa. Patrício diz que sua realidade é aquela, que foi ele que escolheu casar com Clara. Ele manda Rodrigo assumir que deixou Luciana para ficar com Clara, porque confiou mais nela do que na mulher que na época era sua esposa. Rodrigo pergunta a Patrício se ele está apaixonado por Luciana. Luciana diz a Violeta que vai lhe dizer algo que não disse a ninguém e fala sobre a boneca que recebeu sem olhos. Violeta diz para Luciana que vai se vingar por ela de Clara, Roselena e Julieta. Luciana contrata Violeta para que ela trabalhe junto a ela na empresa. Patrício diz para Rodrigo que está gostando de Luciana. Ele diz para Rodrigo se ele não é capaz de cuidar e proteger Luciana, que ele controle a fera que ele tem como esposa. Patrício diz que Luciana não deve pagar pelo erro dele e que tem todo o direito de viver em paz. Jana chega e diz a Rodrigo e Patrício que a mãe deles está indo ao psiquiatra. Rodrigo chega em casa e ignora a chata da Clara. Madalena e Paz avisam seus filhos que no outro dia vão voltar para a sua casa. Rodrigo diz para a Clara que a empresa é o local do seu trabalho e ela não tem nada o que fazer lá. Clara diz que não iria se soubesse que aquela criada não estivesse lá. Rodrigo e Clara discutem e ele diz que vai acabar se divorciando. Clara diz que jamais dará o divórcio a ele. Brígida diz para Roselena que Lorenzo anda vigiando a casa e acha que ele está de olho na senhorita Jana. Roselena se revolta e diz que essa maldita família não vai a deixar em paz. Cláudio dá para Fabiana e Lorenzo novas bicicletas. Apolo vai trabalhar com Lorenzo. Jana diz para Lorenzo que não se sente bem com ele há muito tempo e Boris pergunta se ela quer terminar o relacionamento com ele. Aritia, Madalena e Pai se despede de Luciana, Cláudio e Violeta e voltam para São Francisco do Alto. Oscar diz a Maximino que a empresa que Cláudio contratou de auditoria vai até a empresa deles no outro dia. Maximino fica nervoso. Aritia liga para Rodrigo para se despedir dele, mas antes de desligar ele diz que vai passar para Luciana. Luciana fica toda sem jeito, mas acaba falando com Rodrigo e diz a ele que vai permanecer na capital. Rodrigo diz para Luciana que precisa vê-la. Luciana diz que está com pressa porque vai levar Aritia, Madalena e Paz para o aeroporto. Roselena fala com alguém no telefone e pressiona para que ele lhe dê a informação que ela pediu. Clara vai até a empresa e diz a Maximino que precisa levar seu marido um pouquinho porque tem uma consulta marcada no ginecologista. Rodrigo fica irritado porque vai acompanhar Clara.
Jana diz para Boris que gosta muito dele, mas como namorado não está à vontade com ele. Ela diz que eles não se encaixam. Jana termina seu relacionamento com Boris. Rodrigo acompanha a Clara ao ginecologista e fica surpreso ao ver que é o mesmo ginecologista que Luciana se consulta. O ginecologista reconhece Rodrigo, mas Clara diz que ele está errado porque é a primeira vez que ele está indo ali. Rodrigo diz a Clara que ela mudou de ginecologista com intenção. Clara diz que não entende do que ele está falando. Procópio diz para Aquiles que Paz e Madalena já estão em São Francisco do Alto. Aquiles investiga se Violeta está de volta ao povoado. Rodrigo encontra Luciana e declara seu amor e diz que não pode mais viver sem ela e os dois se beijam. Clara liga para Julieta e diz que Rodrigo a acompanhou ao ginecologista. Julieta pede que Clara almoce com ela no outro dia porque tem um plano maravilhoso. Rodrigo pede para Luciana não deixá-lo. Luciana se afasta e diz para ele ir embora. Rodrigo diz que não vai embora e não quer viver se ela não estiver com ele. Ele diz que só ela importa, mas Luciana diz que ele está casado. Ele diz que não ama Clara. Jana diz para Patrício que terminou seu relacionamento com Boris. Roselena chega furiosa e diz para Jana que elas irão conversar. Rodrigo diz a Luciana que o amor deles é maior do que tudo e implora para que ela lute pelo seu amor. Ele diz que vai se divorciar de Clara. Luciana diz que Clara está grávida dele. Rodrigo diz que ela também está grávida, mas seus dois filhos merecem viver com o pai, mas ele ama ela e não Clara. Rodrigo diz para Luciana que quer ser marido dela e ficar toda a vida com ela. Luciana diz que já é tarde para que ele pense assim e não ficaria tranquila sabendo que ele terminou com sua esposa para ficar com ela. Rodrigo diz para Luciana o quanto a ama. Luciana diz que também amará ele por toda a sua vida, mas que eles não podem ficar juntos. Violeta chega e vê Rodrigo e Luciana juntos e os interrompem. Luciana diz que Rodrigo já vai embora e ele sai e fica chorando lá fora. Roselena diz para Jana que Brígida viu Lorenzo rondando a casa e que a estava espionando. Ela diz para Jana que por nenhum motivo vai permitir que aquele malandro se aproxime dela. Roselena ameaça Lorenzo dizendo que o matará se ele se aproximar novamente de Jana. Roselena diz a Maximino que sua filha, sua princesa, está sendo assediada por um desgraçado. Ela diz que o maldito salgadeiro, irmão de Luciana, está andando atrás de Jana.